Meus queridos alunos, voltamos para a aula de número 2. Matéria: os evangelhos. Gosto muito de estudar sobre os evangelhos. Eu analiso os evangelhos numa visão da Trindade Celestial. Por falar nisso, quem primeiro fez a exposição da palavra de Deus, de um Deus trino, um Deus trino. Ele foi Tertuliano, quando ele diz que Deus, ele é divino, um Deus divino em três pessoas. Não é três Deus, é uma deificação divina trínua. Isto é, Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ou então nós podemos dizer assim, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente dizendo por aí que nós os evangélicos pentecostais, até adoramos três Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque às vezes não sabemos explicar. Mas muitos deles sabem a realidade, é porque gostam de ficar caçando amuleto para eles, não é? Como que fala? Algo para muleta. A palavra mais é muleta, para eles se escorarem. Mas não, nós adoramos um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, o Pai criou com a participação do Filho e do Espírito Santo. Façamos. Quando foi para criar o homem, façamos. Sinal, uma palavra que está no plural, usou o plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então não tinha só uma pessoa. Desçamos, confundamos as línguas. E ele criou Jesus, se tornou homem para salvar uma humanidade que estava desviada, distanciada de Deus, que havia perdido todo o senso de, por que não dizer de temor, dividido em 4 partidos, quando Jesus veio à Terra, dividido em 4 partidos. O judaísmo, fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Tem pessoas que, eu já disse até em outras aulas anteriores, que dizem que os herodianos também, alguns contam os herodianos como partido religioso. Não, eu vejo, apesar que a política também estava envolvida, inserida no judaísmo mais do que tudo, mas aqueles exclusivamente políticos, os herodianos. Mas ele encontra tudo isso aqui na Terra, não é? E vejam só, era um cenário muito difícil. Mas agora, então, para falarmos dos evangelhos, vejam só, o que é o evangelho? Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Evangelho, a palavra evangelho significa isso. Aquele que traz boa nova, que proclama boa nova, que proclama boas notícias. E é isto que o Evangelho de Cristo. Paulo chega a dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Existia já, na época, outros evangelhos, poderia existir, mas não. Ele fala do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio.
Isso é muito importante. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ver uma breve harmonia dos evangelhos em outros livros. Vamos lá em Ezequiel, rapidinho. Ezequiel, capítulo 1. A figura do evangelho. Vamos ver aqui, rapidinho. Olha só. Ezequiel. Estou chegando. Se vocês me esperar, nós chegamos lá. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Sim, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Esses seres aqui são 4 asas. Ok? São querubins. Mas 4 asas. O 7. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Está vendo? O versículo 10. A forma de seus rostos era como de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia. Então aqui aparecem esses animais, esses seres, animais não, perdão, tem lugar que apresenta ele como animais. E esses seres, eles são apresentados como com 4 faces: leão, boi, homem e águia. Leão é o Evangelho segundo Mateus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Boi é o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, figurado nesses seres. Boi, Marcos, Jesus exerce o seu ministério de forma incansavelmente. Mesmo que ele tenha tido o prazer ou a vontade de tirar um pouquinho para ficar a sós com os seus apóstolos, mas quando ele estava lá a sós com seus apóstolos, chega uma multidão quando foi realizada a primeira multiplicação dos pães. Tá? E assim por diante. Depois vem face de homem, Lucas, o homem. Eu ia dizer para vocês que quando alguém me pergunta sobre a questão dos 2 cegos de Jericó, fazem uma confusão ali, e um está saindo, outro está entrando, que negócio é isso? Um evangelho apresenta ele saindo, outro apresenta ele entrando. Mesmo eles sendo sinópticos, a palavra quer dizer que escreveram coisas em comum, embora a gente vê uma certa diferença, às vezes, de pronunciamento e tal, mas todos escreveram os mesmos vários, uma grande quantidade sendo os mesmos fatos. Por exemplo, a história da filha de Jairo, para onde Jesus estava indo quando entrou na residência de Jairo. Nós temos também o paralítico de Cafarnaum, e são tantos outros. O tempo não me permite a estender tantos milagres que os 3 evangelhos sinópticos descrevem. E por último, e aí alguém me pergunta, por que, pastor? Por que, professor? Aí eu digo, olha, o
Por que num lugar ele fala que curou dois e num lugar fala só o cego de Jericó? Lá, só um cego, só um que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê, pastor? Aí eu explico para ele assim: Lucas era médico. E médico não coloca dois pacientes do mesmo sexo. A não ser o pai e o filho. Mas dois pacientes, aí já está falando que é os dois que vão consultar. Aí ele não coloca, ele fala de um. E Lucas ouviu a história, ele é informal, ele ouviu a história dos dois. Lá estavam os dois, os mesmos que Mateus escreveu, os mesmos que Marcos escreveu. Mas ele fala de um que teve reação, que gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí outro já fala assim: não, eu já vi pessoas dizendo um pouco da igreja, assim, não, ele curou um na entrada e um na saída. Não, os dois estavam juntos. Mateus fala dos dois juntos. A questão é que nós temos que olhar por onde Jesus estava entrando. Ele estava entrando vindo de Jerusalém, ou vindo lá mesmo que ele viesse lá do norte de Israel, de Samaria, daquela região ali. Parece que essa viagem dele, ele está vindo de onde? Ele está vindo do outro lado do Jordão, atravessa o Jordão e já sai em Jericó. Pensa nisso aí. Vamos analisar isso aí direitinho. E agora ele está entrando. Pode estar saindo da Jericó antiga, dos escombros da Jericó antiga, que para os judeus aquilo lá é um marco histórico. Eles nunca vão esquecer que Deus estremeceu, derrubou as muralhas de Jericó. Entenderam? E assim por diante. Bom, mas nós estamos falando dessa harmonia dos evangelhos com essas características, com essas figuras. Mas Apocalipse capítulo 4, ele vai tornar a repetir esta cena. Vai falar dos seres. Olha aqui, versículo 7. O primeiro ser, o 6, para não ficar diz que todo texto sem contexto vira um pretexto. É a regra, uma das regras da hermenêutica. Então vamos lá. Versículo 6. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aqui já apresenta mais, às vezes, mais uma brevidade de característica. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro semelhante a homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Pronto. Nós não precisamos mais do que isso aqui para nós entendermos. É os 4 evangelhos. Mateus, leão. Marcos, novilho ou boi. Servo. O que mais? E Lucas, homem. Inteligência, capacidade, discernimento. E depois vem águia, quando está voando. Visão ampla, universal. Opa! Aí não foi para povos como seja os judeus, os romanos e os gregos. Não. Aí é uma visão geral. Porque nós contamos a igreja vinda de 2 povos. Entre esses 2 povos está os romanos e está também os gregos, é claro. A palavra de Deus é bem clara em nos mostrar isso aí. Judeus e gentios. Quando pronuncia a palavra gentio, está se referindo a romanos são pessoas pagãs. Entenderam? Bem, então nisso aí nós vamos entender bem claro que os evangelhos têm essa harmonia no Velho e no Novo Testamento. E você não pode deixar de estar sempre lendo. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu voltei para a igreja, em 78, eu já falei isso para vocês,
Eu vou, as aulas, sempre a gente, às vezes, tem algumas coisas que a gente patina, né? Repete ela, é um tipo de patinação. Aí, quando eu voltei para a igreja, eu consultei um presbítero da igreja onde eu havia voltado, reconciliado, ainda não era batizado nas águas, em 78, 2 de novembro de 78. Logo procurei, como que eu devo ler a Bíblia? Aí ele disse assim, olha, você vai ler a Bíblia, vai começar o Novo Testamento. E eu comecei o Novo Testamento. Isso foi 3 de abril de... Eu devo ter procurado ele mais um pouco depois. Mas eu já estava lendo, porque minha irmã tinha me dito que eu deveria ler o Novo Testamento. Mas eu quis consultar ele, por ele ser uma pessoa de mais maturidade ou de mais conhecimento, foi pastor de igreja, e ele repetiu o que a minha irmã disse. Mas eu já estava lendo Mateus. Já tinha lido 4 capítulos de Mateus, no dia 3 de novembro de 78, quando foi... Eu tenho até anotado, eu tenho o meu histórico bíblico, de leitura bíblica todinho. Quando foi abril de 79, eu já tinha lido a Bíblia uma vez, eu nunca parei. E eu sempre amo ler os evangelhos. Amém? E aqui nós encerramos mais esta aula. Deus abençoe você ricamente.